Jesus respondeu: Eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se aos seus pés e disse: Senhor, ajude-me. Jesus disse: Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Mulher, você tem muita fé, disse Jesus. Que seja feito o que você quer. E naquele momento a filha dela foi curada. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com você, estimado irmão e estimada irmã. Hoje nos deparamos com uma passagem bíblica muito diferente do que conhecemos das atitudes de Jesus em relação às necessidades e sentimentos das pessoas. Conhecemos um Jesus atencioso, sensível, que se compadecia com o desespero e a angústia das pessoas, ensinando e curando-as para que tivessem uma vida melhor, sendo também reintegradas na sociedade. O texto do Evangelho previsto para hoje diz que Jesus saiu da Galileia e foi para as regiões de Tiro e Sidom, que são terras fenícias no país da Síria. A saída de Jesus da Galileia se dá por conflitos com autoridades religiosas ali, no que se refere à transgressão da lei e tradição de pureza e impureza. Portanto, Jesus e os discípulos estão em terra estrangeira. Também nesse país, os romanos dominavam e exploravam, como em todos os lugares, a população. Camponeses e camponesas, por exemplo, eram os mais afetados e sobreviviam em situação de pobreza e fome. Certamente, a escolha desse lugar por Jesus e seus discípulos poderia representar um pouco de privacidade para eles. Mas a manifestação da mulher cananeia demonstra que Jesus já era conhecido lá também. A mulher cananeia era estrangeira e não pertencia ao povo judeu. Mesmo assim, ela se dirige a Jesus pedindo pela intervenção dele em favor de sua filha que estava, segundo ela, horrivelmente dominada por um demônio. Quando essa mãe chegou perto de Jesus, gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. Essa manifestação mostra que a fama de Jesus já havia se espalhado e a mulher cananeia estava firmando a sua última esperança na cura de sua filha, no poder do Mestre da Galileia. Porém, Jesus a ignorou, não respondendo nada num primeiro momento. Já os discípulos motivam Jesus a despachar a mulher pelo fato dela estar os seguindo e fazendo muito barulho. Surpreendentemente foi a resposta de Jesus na sequência. Ele diz: Eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel, dando assim a entender que seu ministério devia restringir-se apenas ao povo judeu. Mas a mulher é insistente e implora de joelhos a Jesus: Senhor, me ajude. E de forma irreconhecível, dá para dizer, Jesus responde: Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Foi uma forma muito ofensiva de querer despachar a mulher da presença deles para que pudessem seguir o seu caminho. E a propósito, chamar alguém de cachorro era um insulto muito grande. Por exemplo, em Mateus capítulo 7, versículo 6, está escrito:
Não deem para os cachorros o que é sagrado, pois eles se virarão contra vocês. Mesmo sendo insultada dessa maneira, a mulher cananeia não desiste. Ela diz: sim, Senhor, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Vejam, finalmente, o coração de Jesus é convencido e ele reconhece que a fé da mulher cananeia é muito grande e dá, assim, a ordem da cura da sua filha. Irmãos e irmãs, é importante lembrar que Jesus e os discípulos encontram-se na condição de estrangeiros ao estarem na região de Tiro e Sidom. Ou seja, Jesus foi desafiado a curar a filha de uma estrangeira, sendo ele também estrangeiro no momento em que a mulher implorou pela cura da filha. Ela o respeita e o reconhece como Messias enviado ao povo de Israel, mas mesmo assim pede ajuda. E ao final, o fato de Jesus proporcionar a cura da sua filha certamente abriu sua visão para além do povo judeu, abrindo o seu ministério para todas as pessoas que precisam de ajuda. A realidade de estrangeiros, estrangeiras, faz parte de toda a história humana. Não é diferente também em nossos dias. Particularmente nos últimos anos, vimos nos meios de comunicação inúmeras embarcações à deriva em alto mar, sendo resgatados por vezes por navios de diferentes países, de diferentes bandeiras. Outros simplesmente, infelizmente, naufragaram e pessoas afogaram-se, algo que continua também acontecendo, especialmente com pessoas que saem do continente africano e procuram entrar na Europa. Enfim, a situação de estrangeiros e estrangeiras em muitos países do mundo, também no nosso, é muito frágil. Na pandemia do coronavírus, essas pessoas estrangeiras são as maiores vítimas. Em países como, por exemplo, os Estados Unidos, emigrantes e pessoas empobrecidas morreram e estão morrendo em massa por não terem acesso ao tratamento, porque lá não há sistema público de saúde e elas não têm condições de